Os caras têm que fechar um convênio com um Graal pelo Brasil inteiro. Não, é bem mais complicado. O que acontece é o seguinte. Colocar um negócio, um carregador rápido. Olha, eu vou te dar um vaga. exemplo concreto. Na minha casa, meu filho tem um Audi e-tron. Ótimo carro. Ele agora tá namorando. Ele falava, eu solteiro. E com o Audi e-tron ele já casou, né? Ele sabe disso. Ele vai perder dinheiro. Pior que eu falei pra ele comprar. Pior que eu falei Com pra o ele e-tron comprar. ele já casou. Então, é assim. Ele agora tá namorando. E ele fala, eu preciso comprar um carro a gasolina. Porque solteiro, eu viajo com meus amigos nos carros deles. E agora com minha namorada, eu quero ir pra Angra, eu quero viajar com o meu carro. E com o carro elétrico, você não chega. Você não chega. Então, você viajar com... E o melhor exemplo é na Alemanha. Na Alemanha, carro elétrico tinha 19... A Alemanha é super verde, hein? O Partido Verde lá tem 1/3 da Câmara. O alemão é super verde. E na Alemanha, carro elétrico era 19% do mercado alemão. Aí, a Alemanha cortou o bônus, esses 7.500 que o governo francês dá. Alemão é super rigoroso com budget. Eles falaram, nós não temos mais dinheiro para pagar os 7.500 por carro elétrico, 19% do mercado, zero. A venda de carro elétrico na Alemanha caiu de 19% para 13,5%. 30% de queda. Em um ano, a venda de carro elétrico na Alemanha caiu de 19% para 13,5% de share. Então, o alemão é verde se o governo dá $7.500. Se o governo dá $7.500, ele não é. Mas o que acontece na Alemanha? Na Alemanha, para você ir de uma cidade... A Alemanha tem uma característica interessante. Quando eu vou razoavelmente frequentemente... A Alemanha não tem cidade grande. Berlim tem 3 milhões de habitantes. Munique tem 1,5 milhão. E tem um monte de cidade de 1 milhão de habitantes. Não tem cidade grande lá. Não é que nem Paris, 13 milhões, Londres, 13 milhões, Barcelona, 5,5 milhões, Madrid, 8 milhões. Lá não. Então, na Alemanha, você mora em Stuttgart, você vai para Munique de carro, mas assim, as estradas são maravilhosas. E você vai a 200 por hora. O problema é que a 200 por hora, o carro elétrico faz 200 quilômetros. Essa é a armadilha que ninguém te conta sobre. E aí você anda 1 hora, para carregar 1 hora. Anda 1 hora, para carregar 1 hora. Anda 1 hora, para carregar 1 hora. Você compra, não recompra nunca mais. E sabe o que as montadoras não podem falar sobre ter um carro elétrico? Elas não podem educar o comprador da maneira que elas deveriam, que é o seguinte. Você tem um carro elétrico, ele está marcando 520 km de autonomia no seu painel. Se você andar na cidade, provavelmente você vai fazer 500, 490, 530... Você vai girar naquilo ali. Se você dirige agressivo na cidade, se tem 500, você faz 400. Mas assim, você tem que ser super agressivo, porque a velocidade média em São Paulo é 30 por hora no meu computador de bordo. Agora, se você pega esse mesmo carro elétrico, seja ele um Taycan, um Sil, um GWM, e anda na estrada carcando o pé a 180, a 200, essa autonomia de 520, ela cai para 200 quilômetros. E a montadora não pode falar isso para você. Se você tem um Taycan e você vai para Campos do Jordão a 250 por hora, presta atenção que você não vai chegar. Ela tem que dizer politicamente que o carro a 120 por hora vai e volta. E ele vai e volta a 120. Só que ninguém vai com esses carros a 120. Isso, se você tem carro elétrico ou quer ter, considere muito. Se você quiser acelerar na estrada, muito provavelmente você vai ficar sem autonomia. Já na cidade, o carro cumpre o que ele promete. Então, o que eu falo? A galera, é uma polêmica sempre enorme nos elétricos, né? Sim. E eu sei muito disso porque eu tenho um Sil, um BYD Sil. A gente tá com o Sil também. E eu tenho um Spider para andar na estrada e tal. Eu sei para que momento eu uso cada carro. E eu sei que, se eu for fazer uma viagem com o Sil, eu tenho que me programar. Não posso me dar na louca amanhã e falar, galera, sobe aí, vamos pra Floripa de carro elétrico. Você não consegue fazer esse tipo de coisa. Agora, na cidade, o carro é extremamente utilizável. E o que faltou combinar, Sérgio, só pra completar, é a rede de recarga. A rede de recarga não acompanhou o que as montadoras colocaram no mercado. E essa é a grande dificuldade. Os grandes players não entraram nessa rede. A Shell, a Ipiranga, a ExxonMobil. Esse é um problema. Então, se você quer ter um elétrico, você precisa 100% elétrico, você precisa se programar. E é por isso que eu gosto do híbrido, se você vai ter um carro. O híbrido você não fica na mão. Mas vamos lá. Por exemplo, você, Habib, tá com a Jack 100% elétrico, a frota agora é tudo elétrica, é isso? Deve ser uma picape diesel agora.
Pô, beleza. Do nada, né? Do nada. Quer saber? Vai ser a carvão agora. Qual que é o combustível mais Ele forte vende carro possível? elétrico e fala real de carro elétrico. Isso é muito Não, legal. animal. Mas sabe o que acontece? O que acontece com o carro elétrico no Brasil... Deixa eu dar alguns números. Eu sou um cara que eu gosto de estatística. O ano passado, 2023, vendeu... Primeiro, vamos separar os carros elétricos. Tá bom. Tá. Então, você tem carro 100% elétrico. Tá. Você tem híbrido plug-in. E você tem um híbrido sem tomada. Tá bom. E no híbrido sem tomada, você tem algumas divisões que não são relevantes. Você tem o carro 100% elétrico, o com tomada e o sem tomada. Dá um exemplo rapidinho de cada um. 100% elétrico pode ser o Taycan e o Dolphin. Plug-in Ou pode o ser Jaque JS1, o ou o Jaque Jaque JS3, S4. e o híbrido sem ser plug-in, Corolla Cross. Vamos dizer que tem o Corolla Cross Sem ser híbrido. plug-in, o Corolla Isso, Cross isso. e plug-in, o Song. O Song, perfeito. Então, acabou. Então, vamos dividir. Vou falar de carro 100% elétrico. 100% elétrico. Carro 100% elétrico, o ano passado, de 2023 para 2024, o mercado foi de 9 milhões para 10 milhões e meio. Foi 1,5 milhão de carro elétrico a mais em um ano. 1,5 milhão no planeta. Desse 1,5 milhão, 1,2 milhão na China. Mercado mundial de automóvel é 90 milhões. A China vamos arredondar para 30, mais fácil. Então, em 90 milhões, vendeu 10 milhões e meio de carro elétrico. O número é 1 milhão e 400 a mais do que o ano anterior, que foi 9,100. Se você tira a China, o mercado mundial foi de 60 milhões de carros, cresceu 300 mil elétricos só, 0,5%. Nada. O mercado não cresceu. Cresceu 1,5 milhão, 1 milhão e 400, porque cresceu 1 milhão e 200 na China. Depois eu falo da China. Aí você olha a Europa. Na Europa, esse ano, 2024, desculpe, em relação a 2023, o mercado caiu de carro elétrico, caiu 1%, de 14 para 13. Por que caiu de 14 para 13? Porque na França não cresceu, era 17, continuou 17. Na Itália não cresceu, 4,2, 4,2. 4,2 não é nada. Na Espanha não cresceu, 4,5, 4,5. Na Suíça caiu, 30, 28. Na Inglaterra cresceu de 18 para 20% na Inglaterra. Mas na Alemanha, que é o maior mercado da Europa, caiu de 19 para 13. Então, a Alemanha fez toda a Europa cair na venda de carro elétrico 1 ponto percentual. Eles perderam 100 mil carros elétricos lá. Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos, o mercado de carro elétrico nos Estados Unidos subiu 100 mil carros. Mas o mercado americano é 16 milhões. 100 mil carros lá é nada. Foi de 7,2 para 7,7. O mercado de carro elétrico. Canadá, 7,5, 7,7. Nada. Austrália, 7,4, 7,7. Nada. Então, Índia, 2 para 2,5. Também nada. Então, é assim, para a gente visualizar. 1 milhão e 400 mil carros elétricos a mais, 100% elétrico. 1 milhão e 200 na China. 100 mil a menos na Europa. 100 mil a mais na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. E 150 mil a mais em todo o resto do mundo. Sendo que o Brasil fez 30 mil a mais. O Brasil colaborou no aumento da venda de carro elétrico. Mas o que acontece no Brasil é o seguinte. Quando você olha a venda de carro elétrico no Brasil, isso é interessante eu explicar para todo mundo entender o seguinte. Carro elétrico em 2023 vendeu muito pouco, porque a BYD não tinha chegado no Brasil. A BYD tem 75% do mercado de carro elétrico no Brasil. Eles são muito agressivos, porque é o que eles sabem fazer. E é uma das razões pela qual a BYD ela vai ter dificuldade para crescer além dos 4% que ela tem se ela não fizer carro a gasolina. Já não sou o que vai fazer. O Dolphin no Brasil vai ter uma versão a gasolina, mas eu vou chegar depois lá porque é impossível o Dolphin ser a gasolina. Eu vou explicar por quê. Então, o que acontece no Brasil? No Brasil, o ano de 2023 vendeu 25 mil carros e o ano passado 55 mil. Cresceu 100%. Mas quando você olha por semestre, o primeiro semestre do ano passado, o mercado explodiu. Chegou o BYD, um monte de gente comprou, chegou o War, etc. No segundo semestre, a venda de carro elétrico caiu em relação ao primeiro semestre. Então é assim,
Você imagina a estatística. O mercado está assim e depois ele está assim. Se você compara esse mês com esse mês, cresceu. Se você compara esse mês com esse mês, diminuiu. Então funciona assim. No segundo semestre do ano passado, o share de carro elétrico foi 2% do mercado brasileiro. E no primeiro semestre foi 2,8%. Ou seja, o share de carro elétrico no Brasil, no segundo semestre, caiu em relação ao primeiro semestre. Em volume, fez a mesma coisa, porque o mercado brasileiro é maior no segundo semestre que no primeiro. Vamos olhar janeiro, mês passado. Janeiro. Em janeiro, o mercado cresceu 5%, o mercado total. 5%. Carro elétrico caiu 16%. Porque agora você está comparando janeiro desse ano com janeiro do ano passado, onde já tinha BYD. Então, quando você olha emplacamento de carro elétrico no Brasil, 100% elétrico no Brasil, em janeiro, menos 16% em relação a janeiro do ano passado. A gente emplacou 3.800 carros contra quase 5.000 o ano passado. E em março e abril, a BYD lançou o Mini Dolphin. Venda de carro elétrico pulou para 6.000. Vocês vão ver na estatística, daqui 2 meses, mercado de carro elétrico no Brasil cai 30%. Porque nós vamos continuar vendendo os 4.000 que está vendendo agora. Ou seja, o mercado de carro elétrico no Brasil, 2% já é muito. Por que 2% já é muito? Várias razões. Não tem estrutura de carregamento no Brasil. O carro elétrico, por exemplo, você pega um Dolphin, ele é do tamanho do HB20. Mas o HB20 custa 100 pau. 110 automático completinho. O outro custa 150. E ele não é maior que o HB20. Então, não vale quanto pesa, quando você olha o carro por fora, o HB20 é 40 mil, é 30% a menos. E com o HB20, eu posso pegar meu carro e ir para Floripa. Com o Dolphin, você não vai. Então, tem um monte de limitação no carro elétrico. O carro elétrico é excelente na cidade. Excelente na cidade. Para viajar de carro elétrico, na Europa é difícil, no Brasil é um inferno. Vamos falar de BitBank, tá? Você precisa descobrir o porquê que o BitBank ele é a escolha certa para investir em Bitcoin aqui no Brasil. Ele é a maior corretora brasileira em criptomoedas com o maior volume de negociação no nosso país. Você tem conexão em várias corretoras para garantir os melhores preços disponíveis. Você tem isenção de imposto de renda para lucros em venda de até R$35 mil por mês, que é uma vantagem exclusiva de corretoras brasileiras. E você tem um aplicativo que é super intuitivo, ele é ideal para quem é iniciante, está começando no mercado de criptomoeda. E você também tem ferramentas avançadas como stop loss, ordem limite e muitas outras coisas no aplicativo que vão te ajudar. O suporte é rápido, ele é eficiente e ele está sempre à disposição para ajudar. E tem um bônus exclusivo. Se você se cadastrar no aplicativo do BitBank, você usar o cupom PRIMO30, você pode ganhar, você vai ganhar R$30 depois de negociar R$300 na corretora, tá? O cupom PRIMO30 vai te dar R$30, é uma parceria nossa aqui, espero que você aproveite desse benefício. Vou deixar um QR Code na tela e o link na descrição também.